Olá pessoas, Sidebobs, bem-vindos a mais um vídeo. Estava eu fazendo o reparo desse equipamento, então me lembrei que eu tinha falado para o cliente que eu ia fazer vídeo sobre o reparo. O equipamento é esse daqui, é um HP Pavilion da série 14. Ele veio de Praia Grande, São Paulo. Relato do cliente: foi feito um upgrade de SSD e uma limpeza, uma manutenção preventiva. Funcionou durante 3 meses e simplesmente parou de ligar. Aí ele levou de novo na assistência que ele tinha feito esse serviço e lá eles condenaram a placa-mãe. Eu já fiz a metade do reparo. Eu vou mostrar aqui para vocês o que eu fiz, qual foi os componentes que eu já substituí. E a outra metade eu vou fazer aqui com vocês. Então vamos começar. Vou mostrar para vocês a primeira parte que eu fiz. O equipamento chegou, ele não ligava nada, nem o LED aqui do botão Power. Então eu fiz algumas medições e encontrei esse componente aqui danificado. Vou mostrar aqui no esquema. É o PU10. Esse componente aqui ele é responsável pela tensão de 1.05. Esse APW8713. Inclusive, ele pode ser substituído pelo GS9238 e a gente encontra ele em placa de vídeo. Eu sei que na RX580 tem. Ele é o responsável pela tensão de PLL. Eles são equivalentes. Nós substituí e voltou a dar sinal de vida. Pelo menos o LED aqui no botão jack voltou a acender. Então algumas tensões já foram liberadas. Mas só que quando aperto o botão Power, nada acontece. Olha só. Aperto o Power, nada acontece. Então eu fiz outras verificações aqui, verifiquei uns outros componentes. Estava começando a achar que tinha algo relacionado ao processador, nessa parte do PCH, porque essa alimentação ela vai para o PCH. Foi então que eu vi esse detalhezinho aqui, ó, no botão Power. Não sei se vai dar para ver direito, mas aqui, ó, tem um pino aqui que ele tá sujo, não sei se dizer se é uma oxidação. Então, eu resolvi fazer as medições aqui. Vamos encontrar ele aqui no esquema também, é o CN5. Nesse conector eu preciso ter tensão no pino 1, 2 e 3 e no pino 6. Do 1 ao 3 eu tenho as tensões, vamos medir aqui. No pino 1, 2 e 3 eu tenho a tensão de 3.3, 4 e 5 é terra, e aqui no pino 6 eu também tinha que ter os 3 volts, mas está zerado, eu não tenho nada. E essa tensão é justamente a tensão que liga o equipamento, a tensão do power. Então vamos seguir essa tensão aqui para ver para onde que ela passa, né? Então lá, ó, ela vai para o pino 107 do Super I/O. Ela passa também por um resistor, que é esse resistor aqui de 10K. E tem um capacitor também, mas só que esse capacitor ele é inexistente, ele só tem aqui os pads mesmo. Então, vamos fazer a medição aqui no pino 107 no Super I/O, para ver se aqui eu tenho a tensão. Oi, gente! Então, durante a gravação, o meu microfone simplesmente desligou. Ele desligou sozinho. Então, parte do áudio nós perdemos, mas eu não queria descartar esse vídeo, porque eu já tinha prometido para o cliente que a gente ia fazer.
e também é um pouco trabalhoso fazer essas filmagens. Então eu vou acompanhar aqui na timeline e vou narrando para vocês essa parte aqui que a gente perdeu. Então aí eu comecei a fazer a verificação da tensão que estava faltando. No pino 107 e no resistor eu tinha tensão, que é o 3.3. Então, consequentemente, eu tinha que ter essa tensão também lá no pino do conector power, e a gente não tinha. Então foi quando eu resolvi fazer o teste de continuidade. Eu estava suspeitando que a trilha de comunicação tinha se rompido. Então eu utilizei o pad do resistor até o conector, o pino 6, e se confirmou. Eu não tinha comunicação entre eles. Então, para ter certeza, só para fazer um teste, eu coloquei um jumper entre o resistor e o pino 6 do conector power, e o equipamento ligou, gerou imagem, funcionou perfeitamente. Então eu ia deixar essa adaptação técnica, lembrando que não é errado deixar a adaptação técnica, tá? Quando você não tem outra opção, é melhor você deixar o jumper do que entregar sem reparos. E foi quando eu resolvi verificar e vi que embaixo do cooler passava algumas trilhas. E eu também vi que o dissipador, que via na parte, eu até vou mostrar, onde ele... Inclusive, eu mostrei aí do lado errado, mas só demonstração, tá? Eu vi que no dissipador tinha um pouco de oxidação também. Eu tentei mostrar no microscópio primeiro, não deu muito certo, aí mostrei para a câmera também, dá para ver só um pouquinho. Mas depois eu volto lá no microscópio e dá para ver. O dissipador, em alguns lugares, meio tipo oxidação verde, o famoso zinabre, né? Então, assim que eu removi o cooler, adivinha o que eu encontrei? Olha só, eu encontrei várias trilhas, algumas estavam com uma coloração diferente, não sei se dá pra ver, que tem tipo, as trilhas tem uma parte que é mais amarela, algumas ficaram um pouco marrom, mas essa que eu tô mostrando aí agora é a que a oxidação rompeu. E essa trilha é justamente a trilha que faz aí a ligação entre o Super I/O e o botão Power. Então aí o que eu fiz foi basicamente refiz a trilha. Depois que eu limpo, eu vou jogar um pouquinho de álcool, vou limpar para tirar esse excesso de oxidação. Dá para ver exatamente onde a trilha se rompeu. Pessoal, eu mostro aí, nessa parte aí foi onde ela se rompeu. Então aí basicamente eu só refiz a trilha. E em um dos meus vídeos também que eu fiz um jumper, teve um inscrito que me deu uma dica. Ele falou para que utilizar fio de fone era uma boa, porque ele parece que ele é todo isolado. Então eu segui essa dica e realmente parece que, não sei se foi só impressão, mas até soldou mais rápido. Então eu não lembro o nome da pessoa, mas muito obrigada aí pela dica, valeu demais. Então depois dessa dica, eu só utilizei esse fio aí para fazer o jumper. Aí depois que eu refiz, aí eu fui lá testar para ver se tinha voltado a comunicação, para a gente ter certeza que
que era essa trilha mesmo que era responsável por conectar o Super I/O ao conector. Então eu só coloquei o cooler para a gente ligar para ver se o botão Power ia responder. Então, o cooler girou. Então, o reparo foi basicamente concluído. Então, depois do teste, eu usei a máscara UV para a gente isolar a parte do jumper lá. O fio, ele é encapado lá, mas só que para evitar, porque o dissipador vai em cima lá, né, a parte do cooler também. Então, para evitar se mover, se romper, ter mais oxidação, então eu coloquei a máscara UV e ainda também coloquei um pouco de fita térmica, só para a gente evitar oxidações futuras. Às vezes pode oxidar de novo e pode ser que a oxidação danifique mais algumas trilhas. Aí depois que eu coloquei a máscara UV, eu só conferi. Aí eu montei, só coloquei a parte do cooler e do dissipador também, só para a gente colocar na carcaça, para a gente ligar para ver se ia gerar imagem. Aí. Gerou imagem, aí depois fiz aquela parte que todo mundo já sabe, voltei lá, desmontei tudo de novo, fiz a lavagem química, tirei aquela parte de oxidação do dissipador, isolei mais aquela trilha, coloquei a fita térmica, fiz todos os testes, verifiquei aquelas outras trilhas que estavam com coloração diferente e basicamente foi isso que aconteceu. Equipamento montado, estou utilizando meu sistema aqui para fazer os testes, porque o cliente enviou o equipamento sem o HD. Vou fazer mais alguns testes aqui, mas tudo indica que está tudo funcionando corretamente. Eu quase me esqueci de gravar, mas no meio do reparo eu me lembrei, então tá aí, deu tempo. Vídeo gravado. Então, se tiver alguma dúvida, só deixar aí nos comentários e não se esqueça de deixar seu like. Se inscreve no canal também para não perder nenhum vídeo. A gente está lançando vídeo toda semana. Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.